Parece que o trauma, a gente foca na criança, mas o trauma também é do papai e da mamãe, não? Ah, com certeza, com certeza. É difícil para os pais e para a criança. No início, né, da vida acadêmica da criança, essa ruptura, ir para a escola, né, os pais ficarem sozinhos, é o mesmo sentimento. Por isso a adaptação, né? Tem que ficar menos tempo na escola, aí os pais ficam, chora, mostra que eu estou com saudade, olha, eu sou importante. Eu sou da década de 60, Ângela, e eu me lembro que nesse tempo se começava a falar em pré-escolar, né? Mas teoricamente até então a criança entrava na escola com 7 anos de idade e a gente não sabia nem pegar no lápis, a professora ensinava isso. E eu me lembro que desde a primeira série, que eu tinha 7 anos, até na quinta, que eu já tinha 11, eu comecei a ficar com vergonha. Todo novo ano eu chorava muito por causa da mudança de professora. Eu me lembro que a professora anterior até vinha na sala para conversar comigo. Não, você tem outra professora, mas eu vou estar sempre por perto. São muitas mudanças para a criança, tanto na inserção, tanto como na mudança de ano, na mudança de professora, como talvez ainda maior na mudança de escola, né? Sempre requer uma adaptação. E eu fico assim, ouvindo o testemunho de vários amigos que dizem assim, fui com meu filho para a escola, ele virou de costas, fez tchau para mim, foi como se nada tivesse acontecido. Então, percebo que os pais precisam vencer essa etapa também, né? Precisa de vencer, porque é um momento de deixar o filho sozinho, com outra pessoa, então gera uma insegurança enorme nos pais. Agora, a escola precisa estar preparada para conhecer também essa dificuldade na família e não só na criança. Verdade. Porque eles se preocupam muito com a adaptação, com a inserção, mas esquece de trazer essa família nesse início também como parceiros. Verdade. Porque quando há parceria entre família e escola, a aprendizagem ela flui tranquila. Ângela, a gente se colocando no lugar de pais, né? Principalmente como nessa sociedade de hoje, eu acho que tem tantas preocupações, a gente tem que entender um pouquinho esse trauma do papai e da mamãe, né? Primeiro, principalmente com o primeiro filho, né? Acho que depois é um pouco mais tranquilo. Mas você imagina, você tá ali num ambiente familiar, onde você tem o controle de tudo, e de repente seu filho sai para um ambiente diferente, a violência que a gente vê hoje em dia, as notícias tristes que a gente vê de acontecimentos em escolas, vandalismo, drogas. Eu acho que você disse um ponto principal da escola entender um pouco essa dificuldade dos pais em relação a esse primeiro passo, né? Porque é muito importante a participação desses pais na escola. Primeiro, porque os pais geram essa segurança. É a segurança do filho, é o educador principal. Então, ele precisa de sentir que esse ambiente que ele está, novo, também recebe quem ele ama. Porque quando fecha o portão e ele fica, cadê? Cadê? Né? O que eu faço? Eu não conheço essas pessoas. Na nossa época, nós chamávamos os professores de tia. Né? É verdade. Então, tinha alguma questão de parentesco. Mas não há parentesco algum. É uma professora que está ali com um objetivo acadêmico, né? E trazer essa criança para esse métier novo que agora é da aprendizagem, né? Aprendizagem acadêmica. E os pais estão aonde? Né? Então, tem escolas que têm esse zelo de deixar o pai indo um pouquinho, os pais um pouquinho junto, tirar eles mais cedo. Alguns têm hoje o recurso da câmera, né? Que mostra como estão dentro de sala para trazer uma segurança mútua. Porque se for o primeiro filho, é marinheiro de primeira viagem. Né? E segundo, todos. Tem uma particularidade. Uns são mais apegados do que outros são mais interdependentes. Agora, Ângela, ainda estatisticamente, a mamãe está ainda mais tempo com a criança. Isso significa que ela está mais preparada ou que para ela é mais difícil esse desligamento inicial? É questão de função, né? A função materna é aquela função sempre, né? Da alimentação, da proteção, protetora. E a função paterna é a função de lei, aquele, opa, peraí, não é assim não, não vamos dividir a relação, né? Então tem toda essa questão. Mas a mulher por si, com a maternidade, ela muda a sua existência.
né? Então, ela gera, ela alimenta, ela cuida, ela protege, e só depois de um tempo que esse marido entra na relação, né? Esse outro objeto de amor entra nessa relação. Então, a mulher, ela ainda é muito sensível com a cria, né? E isso também tem que ser visto, porque muitas escolas acreditam que é chatura, que a mãe não confia, que isso, e esquece que ela está, o mesmo cordão que liga essa criança, liga a ela também, né? Então, como romper com isso? Agora, tem outras que se sentem incomodadas pelo o exemplo que você deu. Tá indo para a escola, ele vira, pega a mochila e ó, dá tchau, manda um beijinho e pega na mão da professora que ele nunca viu. E ao incômodo, nossa, será que eu fiz alguma coisa errada? Ele não me ama? É bem verdade. E fica torcendo, né? Ó, filhinho, olha aqui, olha a mamãe aqui, torcendo, e liga ainda. Ele chorou, como é que ele está? Lembra assim, me fala que ele sente falta. Então a escola precisa entender isso também, né? Porque esse é um pedido de socorro e de muito afeto e também de cumplicidade. Então quando a mãe liga muito, pergunta muito, ela está querendo assim, gente, me inclui também. Me dá segurança. Me dá segurança. Aí é interessante incluir, falar, tá bem, no retorno, olha, ele ficou bem, ficou confortável, tá seguro, né? Para ela se sentir bem. E aí começa uma grande parceria. É verdade. Uma dica aí para os papais super protetores. A gente sabe, Ângela, que os extremos são sempre muito prejudiciais e perigosos, né? E assim, eu sempre na educação das minhas filhas, eu tinha por hábito assim, me fez uma pergunta que me deixou desconcertado, eu não sabia o que responder. No momento, não imaginava que naquele momento viria uma tal pergunta, então eu me posicionava. Não responder a mais para não despertar curiosidades fora da idade, ou não dar uma resposta evasiva que não sacia aquela criança daquela resposta, daquela pergunta. Muitos papais às vezes querem preparar demais a criança para essa ida para a escola. E isso pode prejudicar também, não? Esclarecimento demais, explicação demais, até mesmo podar essa criança para que ela mesma descubra essa nova relação. A criança, ela tem a fase do porquê, ela quer saber o porquê de tudo, né? E é interessante que o pai dê esse retorno, os pais deem esse retorno. Agora, como dar esse retorno? De acordo com a maturidade da criança. Então, tem que se haver e tem que estar com a criança no momento que ela solicita, né? Tem essa demanda da pergunta, mas também ter na cabeça qual a maturidade que ela tem. Isso é importante. Porque ela pode ter 7 anos, mas a maturidade dela não é de 7, né? Ela é mais infantilizada. Então, qual é a maturidade? Então, perguntou? Responde mediante a maturidade. Agora, tem pais que necessitam proteger os filhos. Então, antes que aconteça, ele já começa. Se acontecer isso, faça isso. Aí a criança fica assim, uai, então eu estou perdida, estou insegura. Porque a segurança da criança está nos pais. Se o pai demonstra insegurança, ela passa a ser uma criança insegura. E tímida, com dificuldades de relacionamentos. Então, é interessante não responder além. Mas trabalhar com a criança que ela construa essa resposta. Então, você devolve, ela vai completando. E aí, se acontece isso? Ah, se eu fosse, eu faria isso. E você? Aí ela completa. Aí ela entende sobre isso, que a história, ela é viável e pode acontecer. Perfeito. Agora tem pais assim, me dá a mão aqui. Aí segura aqui no punho. Ah, porque se você atravessar, você vai morrer. E se você morrer, ainda te mato. É proteção demais, né? É muito. Então, o pai saiu, vem dormir com a mamãe. Olha o erro. É verdade. O pai, ele nunca é substituído pelo filho. Esse não é o lugar do filho, né? Verdade. Então, assim, vai para a cama, o papai não está aqui, mas mamãe vai ficar um pouquinho na cama, depois você vem, né? E se ficar, você dorme aqui um tempo, depois eu te levo para a cama. Então, tem que mostrar para a criança que há uma funcionalidade nessa família e que cada um exerce o papel real. Perfeito. Ângela,
Fevereiro, muitas crianças ingressando no primeiro ano da escola, muitas crianças mudando de ano com uma nova professora, muitas crianças também trocando de escola. Então vamos dar uma ajuda aí para os papais? Nós temos alguns tópicos aqui, você pode comentar em cima deles para nos ajudar. Vamos lá? Vamos. O primeiro deles diz assim, está na telinha? Olha lá. Escolha uma escola que atenda às necessidades do seu filho. Por favor. Isso. Qual é a escola que atende às necessidades? Primeiro que quem conhece o filho são os pais, né? A escola não tem essa condição de ser tão assertiva dessa forma. 100%, né? Para todas as crianças. Então, quem tem que fazer essa bela escolha somos nós, enquanto pais. Nós temos o sonho da escola ideal, né? Então, eu ouvi falar que essa escola é boa, tudo bem. Mas, de repente, o meu filho não dá conta de uma escola tradicional. Então, eu tenho que buscar um outro tipo de escola para ele. E isso é normal. O meu filho tem dificuldades atencionais, de atenção. Então, ele não pode ter uma sala de aula que tenha mais de 20 alunos. Então, eu tenho que buscar uma escola que tenha esse olhar. Então, qual é a escola ideal? A escola que atenda às habilidades e competências que o meu filho tem. Então, não adianta eu sonhar. Meu filho é inteligente, com certeza ele é inteligente. Mas só que ele não se adapta com um tipo de ensino. Né? Então, qual ensino é melhor para ele? Verdade. A escola do amiguinho não precisa ser a melhor para ele, né? Não precisa. Né? Mas o amiguinho é bom para ele, mas a escola tem que ser... É verdade. Vamos ver o próximo tópico. Você falou em escolha, né? A escolha deve ser em conjunto. Você, seu cônjuge e a criança. Tem que ser família. Uma coisa interessante que eu vou frisar. Escola parceira é escola positiva para a família. Toda escola que ouve a família, traz a família para a escola, tem escola de pais lá dentro, treinamento de pais, é uma escola comprometida com a história da família. Legal. Aí a criança se sente confortável. Né? Então, quando for escolher uma escola, você tem que ter 3 pensamentos. Primeiro, você estudaria ali? Ótimo. Né? Segundo, pelo que eu conheço do meu filho, ele se adaptará bem? E terceiro, qual é o método? Você viu que o método é o terceiro. Por quê? Não adianta eu ter um super método e não ser adaptado a esse método. Nós temos história de crianças que foram muito mal em algumas escolas, em outras decolam. Né? Isso não quer dizer incompetência da escola ou de ensinagem. Adaptação mesmo. É adaptação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.